trazer esse momento de Jesus para a gente, buscar um pouco esse momento para a nossa realidade, inclusive, porque às vezes a gente vai pegando uns estudos e fala assim, está muito distante, não tem a ver comigo, mas tem sim. Então a gente vai trazer um tema que é muito atual, falando da presença de Jesus junto às mulheres e como que esse processo acontecia. Aí você tem que falar assim, mas tudo bem, Jesus amava a todos, então ele amava as mulheres, está resolvido. Não tinha problema, todo mundo para ele era igual. Sim, só que Jesus, ele vinha trazer para a gente um mundo diferente. Ele vinha mostrar para a gente uma forma diferente do ser humano se ver, do ser humano se encontrar, do ser humano se conectar. Então, ele, lógico, surgiu numa época bem diferente do que a gente vive hoje. Imagina vocês que hoje ainda existem processos em que existem aí discriminações, dificuldades em alguns gêneros. Nós que atuamos aí no dia a dia, percebemos em alguns momentos as dificuldades, principalmente das mulheres, né, as dificuldades de gêneros dos trans e de outras e várias outras situações, né, por raça, infelizmente, discriminação por religião, infelizmente, isso tudo ainda existe. A gente ainda hoje, nesse mundo que a gente sabe que a gente não vai deixar nada aqui, né, que a gente vai levar daqui, não é nada que a gente vai deixar, a gente vai levar daqui o que a gente é e não o que a gente tem. A gente ainda sobrevive e ainda vive essas situações. E a gente ainda encontra isso, ainda encontra vários tipos de preconceitos, de discriminações, e a sociedade está sendo colocada à prova a cada dia, para que ela perceba que todos nós somos iguais perante Deus e devemos ser esses irmãos que o Cristo pregou para todos nós. Então, vivíamos, por exemplo, num tempos em que as pessoas que tinham hanseníase viviam isoladas, trancadas dentro de cubículos, pessoas que tinham algum tipo de atipicidade, que hoje a gente chama de crianças e pessoas atípicas, que tinham outros nomes, eram doentes mentais, eram loucos, eram isso, eram aquilo outro, viviam também de forma isolada. E hoje a gente precisa trazer tudo isso para a nossa sociedade, porque é conviver com todas essas diferenças é que nos fazem, essa convivência é o que nos faz melhores, porque conviver com quem é igual a gente o tempo todo e pensa igual a gente e faz o que a gente faz, a gente não vai estar evoluindo em nada, a gente vai estar só alimentando o nosso egoísmo. O que a gente precisa é perceber essa diferença. Então, se hoje a gente ainda tem essas dificuldades, vocês imaginam a época em que o Mestre desceu à Terra. Falamos do século 4, 3 antes de Cristo, que é a contagem, né, que se dá mais ou menos de quando o Cristo nasceu. Século 3, 4, 3, né, não tem uma precisão em relação a esse nascimento, mas falamos aí então de mais de 2000 anos. Imagina como é que era a sociedade? Conseguimos perceber? Se hoje a gente ainda tem essas dificuldades com relação aos preconceitos de gêneros, né, mulheres, homens, infelizmente em alguns momentos não ocupam os mesmos espaços e tem essas dificuldades, vamos voltar mais de 2000 anos para perceber em que mundo o Mestre chegou. O Mestre reencarna na Terra e volta, encarna na Terra e volta aqui para nos trazer essas mensagens enquanto Espírito de luz, para nos falar disso no século 4, 3 a.C., em uma sociedade, né, judaica. Só para a gente ter uma noção, para a gente entender mais ou menos, buscando as regras e as normas da época, né? Essa época dos costumes sociais judaicos. As mulheres no tempo de Jesus eram desvalorizadas, tratadas quase sempre como mercadorias de troca pelos pais e criadas para o casamento e para o lar. Moeda de troca. Aí você fala, poxa, mas como assim? Elas eram criadas para... não podiam trabalhar? Não. Era um pouquinho mais forte ainda a discriminação e o preconceito, ou na verdade, digamos assim, a forma com que a lei judaica enxergava naquela época. A mulher, entre os judeus, era não mais do que um objeto pertencente ao marido,
né, com seus servidores, como suas edificações, como suas posses, enfim. Como o homem tinha uma mesa, e ele tinha uma cadeira, e ele tinha uma casa, e ele tinha uma lavoura, e ele tinha uma esposa. Era o mesmo sentimento de posse, né? Era mais ou menos dessa forma que a mulher era naquela época que Jesus apareceu entre nós. Ela devia ao esposo total lealdade. Por princípio, era considerada como sempre infiel, desvirtuada e falsa pelo único fato de ser mulher. Então, pelo único fato de nascer mulher, ela era infiel, desvirtuada e falsa. Portanto, a sua palavra não tinha nenhum valor perante a lei. Era assim que se tratavam as mulheres. Embora ela fosse obrigada a ser fiel, o marido podia ter vários matrimônios. O homem podia rejeitá-la por qualquer motivo e legalmente estava amparado, ou até poderia negociá-la, vendê-la para alguém. Nesses momentos da refeição, por exemplo, a mulher ela era isolada, ela não sentava-se à mesa com os homens, ela ficava em pé servindo o que era necessário, depois é que ela iria se alimentar. As mulheres viviam reclusas em suas casas, né? E as janelas eram com grades para que ninguém também pudesse percebê-las ou vê-las, né? E se um homem tentasse dirigir-se a uma mulher, cometia um pecado muito sério, ninguém poderia conversar com a mulher. Um homem, só o esposo, só o dono, né, é que poderia conversar com essa mulher. Para a gente ter exemplo, entender um pouquinho do tamanho dessa discriminação, ou na verdade dessa desvalorização que a mulher vivia, para uma família judaica, o nascimento de um homem, como eles chamavam, e na Bíblia a gente conta o termo varão, né, quando havia o nascimento de um varão, era motivo de alegria, e os próprios homens rezavam e diziam nas suas bênçãos matinais: bendito sejas tu, eterno Deus do céu, Rei do universo, que não me fizeste mulher. É nesse contexto social que o Cristo aparece. Ele vem ao mundo numa sociedade em que as mulheres eram tratadas assim. Se as mulheres eram assim, conseguimos imaginar os escravos e as escravas. Se a mulher que era aquela que às vezes era a mãe, né, era aquela que estava dentro do lar, era tratada assim, pensa, né, outras situações de menor valor. Então o Cristo veio justamente no meio desta sociedade, numa sociedade em que a mulher era assim tratada. Então, quando a gente fala hoje, mas o Cristo é o Cristo, ele amava todo mundo, ele precisava, né, trazer uma mensagem, mas para uma sociedade que vivia esse conceito, aliás, esse conceito de discriminação. Assim era a mulher vivia dessa forma. Ele chega nessa sociedade com uma nova mensagem. Ele chega nessa sociedade pretendendo e precisando quebrar tudo isso. O que o Cristo tinha de visão? A visão do Cristo era muito diferente. O ser humano era o ser humano. Todos eram filhos de Deus. Todos eram seus irmãos. E ali, independente de qual era a cor, de qual era a cidade em que se vivia, porque a sociedade também era muito dividida, né, entre os povos. Se você não era do povo judeu, se você não era da tribo A, tribo B, tribo C, você não tinha valor também. Cristo não tinha nada disso. As pessoas todas tinham o mesmo valor para ele. Ele vinha para quebrar então todos esses conceitos existentes, né? Não só aquele de que Deus é um Deus de amor, o Deus não é um Deus de punição, o Deus não é um Deus que vai te castigar, o Deus não é um Deus que está te exigindo sacrifícios, né, físicos, de mandar matar alguém, sacrificar alguma coisa. Ele veio mudar esse conceito desse Deus, mas também veio mudar o conceito de uma sociedade inteira. Ele veio mudar todo um processo de que todo mundo se respeitasse da mesma maneira e da mesma forma como tem que ser. Ninguém é maior, melhor ou menor que o outro, por ser homem, por ser mulher, por ser negro, por ser loiro, por ser judeu, por ser qualquer outra raça. Somos todos seres humanos que erramos, que acertamos, que estamos em busca de evolução, que se acertamos estamos de parabéns, e que se erramos, Deus vai nos dar a oportunidade de consertar o nosso erro, e é esse o perdão, né, que Ele sempre vai ter para todos nós. Bom,
Jesus então passa a trazer a mulher para o centro das suas relações também. Ela passa a fazer parte desse contexto em que ele convivia. Mas ele não tinha nenhuma apóstola, só apóstolos. Sim, ele só tinha apóstolos, até porque ele não teria nem como trazer nenhuma mulher para trabalhar com ele naquele processo de levar a sua mensagem naquele momento, porque elas não iriam, não teria como ir, não deixariam nem que elas saíssem de casa, né? E que também não teriam, talvez naquele momento, a força física que era necessária para fazer tantas caminhadas, né? Todos aqueles processos de ir de um lugar para o outro que o Cristo ia em meio àquela região inóspita em que eles viviam. Jesus então está lá no Evangelho de Paulo, né? Ele afirma isso na carta aos Gálatas. Ele diz: pois pela fé que vos une a Jesus Cristo são todos filhos de Deus. Com efeito, todos os que foram batizados em Cristo revestirão-se das qualidades de Cristo. Então o mestre cita todos que foram, todos que o aceitam estarão ali vivendo no amor do Cristo. Pensa que tudo ele fala todos, ele atinge de certa forma, né, a ira de muita gente, a ira do que eles não aceitavam que as mulheres seriam também abençoadas por Deus, que não aceitam a ira de que estavam irados porque não aceitariam que outros povos também fossem, que outras tribos também fossem, porque só a tribo de Israel poderia ser a tribo abençoada por Deus. Então quando ele fala todos, ele deixa muita gente com raiva. Sabe aquela história que assim, eu tenho alguma coisa, aí aquela coisa ali é minha, só eu que recebi, só eu que ganhei, aí se alguém ganha também a gente fica com inveja, se ganha melhor que eu fico com raiva. A gente já passou dessa fase de achar isso, né? Talvez quando a gente fosse criança, a gente achava, meu irmão ganhou isso, eu não ganhei, meu primo ganhou aquilo, minha avó me deu aquilo outro. Tinha aquela invejinha, né? Então, a gente sempre tem aquela coisinha de ter aquela inveja. Essa inveja era grande também, dessa mesma forma. A gente não aceitava, não aceitava que o Deus fosse o mesmo Deus e abençoasse todo mundo do mesmo jeito. Peraí, eu sou da tribo de Israel, eu sou melhor. Peraí, eu sou homem, eu sou melhor. E por aí ia. E Jesus veio justamente falar: não existe nada disso. Bom, mas, como o mestre, né, sempre nos falou e sempre nos trouxe as suas parábolas para nos ajudar, o mestre não só falava, o mestre exemplificava, o mestre trazia para a realidade. Porque pregar é bom, não é necessário que você leve a informação, e o mestre fazia isso junto aos seus apóstolos. Mas mais do que isso, ele sabia que era preciso fazer, mostrar a realidade, o que era. Como a gente sempre comentou aqui, alguém lembra em que igreja que o mestre Jesus fazia as missas dele, fazia as palestras públicas dele, fazia a reunião pública dele, a igreja que ele dava o passe? Tinha alguma? Tinha alguma igreja que ele fazia a oração, que ele ia para orar? Não tinha, né? A igreja dele era a rua, né? O contato dele eram as pessoas, ele precisava era disso, e era assim que ele mostrava. E assim Cristo fez. E a gente tem algumas passagens na Bíblia que são extremamente interessantes, que a gente às vezes, lendo sem entender o contexto histórico, vai achar super normal, mas não era. Agora, entendendo mais esse contexto histórico, onde a mulher era apenas um objeto, a gente tem a história, né, do mestre no poço de Jacó, né? Lembra dessa história? Que assim que ele chega à cidade de Samaria, né, ali chamada Sicar, naquela cidade na região de Samaria, ele vai ao poço de Jacó. O poço de Jacó era um poço que Jacó tinha deixado para os filhos de presente. Jesus, cansado da viagem, ele senta-se então à beira daquele poço, e nele está uma mulher samaritana que estava tirando água. Lembrando que os samaritanos, hoje que a gente fala samaritano, a gente lembra de coisa boa, né? Vamos lembrar que os samaritanos e os judeus se odiavam, eles não conversavam, tá? Só pelo fato dele ser samaritano ele não prestava, só pelo fato dele ser judeu ele não conversava, é simplesmente por isso. Então, Jesus encontra uma samaritana, ou seja, já era de uma tribo inimiga, simplesmente por não ter nascido judeu, ele já não prestava, né? Já tinha isso também. Então, Jesus não só
para diante de uma mulher para conversar com ela, como era uma mulher samaritana, e pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim um pouco de água para beber? Então essa mulher se assustou. Jesus respondeu para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. A mulher disse o seguinte: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que era o dono do poço, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus responde para ela: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher então pede que ele lhe dê essa água, como uma forma, inclusive, porque ela, naquele momento, ela percebia que ela havia sido notada. Ele começa a conversar com aquela mulher. Ele não só pede algo a ela, como ele oferece algo a ela, o que é ainda mais gritante para aquela época. E fala de religião com ela, fala de água viva, fala de receber o que é eterno, o que é duradouro. Uma mulher ouvindo sobre religião, elas nem podiam ir nos templos. Olha como ele quebra vários conceitos numa mesma situação, e ele faz questão de fazer isso para mostrar para ela. Quando os apóstolos voltam, antes de ir buscar comida, quando eles voltam e encontram Jesus conversando com aquela mulher, eles se assustam, mas não dizem nada, apenas observam aquilo. Precisava dizer, se o mestre dos mestres conversa com aquela mulher, fala de Deus para aquela mulher, está ao lado dela, quem somos nós para não aceitar? Vejam a diferença. Eu falo e eu faço. Eu falo que é legal, mas a minha atitude vai me mostrar muito mais. Talvez Jesus não precisasse dizer nada para os apóstolos: vocês precisam respeitar as mulheres. Não precisou dizer, porque ele mostrou com o seu gesto, ele mostrou com a sua atitude como é a transformação. E a gente não precisa nem falar do caso de Maria Madalena, que todos nós conhecemos, que talvez seja uma das parábolas mais difundidas daquela mulher sendo apedrejada em meio à praça pública, em meio à rua, e ele a protege. Não só ele impede aquele apedrejamento, como ele a defende. Ele a defende, e coloca diante dela uma imposição que talvez nem ela imaginasse, por ser sempre condenada, ter um homem a defendê-la, e principalmente quando esse homem traz para aquela sociedade uma colocação que deixa todos indignados: é só ela que pecou? Então ele também faz com que todo mundo reflita sobre o seu papel no dia a dia, na vida, na sociedade. Quem eram aqueles homens para condenar aquela mulher? Então, mais uma vez, ele quebra vários outros conceitos. Vamos perceber justamente essa diferença entre falar e fazer. E esse é o nosso maior aprendizado com Jesus. E quando a gente fala aqui da mulher e de Jesus, que a gente aproveita essa semana em que a gente fala aí do Dia das Mulheres, que foi os fins de semana agora, e que vários temas vêm à discussão, é bom a gente relembrar isso também. É bom a gente relembrar que o processo nosso de aceitação, de respeito, ele se dá pelas nossas atitudes. Porque, eu sempre digo, é muito bom a gente vir aqui, fazer oração, rezar, e tudo muito bem, falar de Jesus, tomar um passe, sair daqui, fazer o tratamento, ótimo. Mas se isso não se transformar lá fora, em um processo de mudança e de evolução espiritual, a gente vai ficar parado no nosso processo de evolução. A gente vai aprender um tanto de coisa e não vai dar os passos, vai ficar estacionado. Não vamos regredir, mas não vamos ficar estacionados.
E o que Cristo mostrava era justamente isso, é a minha transformação. Então, quando eu ouço qualquer parábola, qualquer mensagem que ele nos ensina, eu vou me colocar nessa posição, como eu sou nessa minha transformação, como eu enxergo isso, como eu vejo isso de outra forma, né? Como eu sou aquele que condena, não vale nada mesmo não, nossa, olha lá, eu sou aquele que fala, não, errou, mas eu também errei, então vamos, dar a oportunidade de corrigir. Eu sou aquele que condena, eu sou aquele que sou o dono da verdade. Então o Cristo sempre mostrou isso para a gente, de trazer essa transformação todos os dias, e é isso que a gente vai aprendendo a cada lição. Então percebam que lá naquela época ele já falava disso, que ninguém é diferente de ninguém. Então quando eu penso, e cada vez mais a gente vai convivendo com os diferentes, e eu falo isso porque já tenho aí um bom tempo corrido, de folha corrida aí nessa nossa vida aqui, já passei de meio-dia para tarde, como diz meu sogro, já está de meio-dia para tarde. Então o que acontece? Eu vou lembrar, por exemplo, de, sei lá, há 45 anos, 50 anos atrás na escola, a gente era quase todo mundo igual, não tinha diferença, a gente quase não via ninguém diferente. E como a gente convive hoje com tantas pessoas diferentes à nossa volta, em vários aspectos. O senhor da época que falava assim, poxa, nossa, fulano fez uma tatuagem. Nossa, tatuagem, que isso? Deve ser maconheiro. Fez tatuagem de maconheiro. E era assim, não era? Primeira pessoa a passar com cabelo colorido, louca, para não falar outra coisa. Coloriu o cabelo azul, cabelo verde, e a gente começava a julgar, porque não tinha ninguém, era muito poucas as pessoas que tinham assim. Atípicos, a gente não convivia com eles na sala de aula, porque eles eram colocados em outros espaços, lugares que eles não podiam estar. E a gente começava a julgar pela roupa, Cara, todo mundo gosta de usar uma calça, era Saint-Tropez na época, a gente Saint-Tropez, aquela calcinha aqui, tá? Aí a pessoa, não quero usar essa calça, vou usar uma calça aqui mais baixa, que me incomoda, a calça tampando tudo aqui. E que a gente também brincava de era Saint-Tropez, porque ela vinha até aqui em cima, era a moda. Nossa, está usando a calça diferente das outras? Deve ser desviada de alguma forma. E assim a gente ia julgando as pessoas, porque a gente não convivia com os diferentes. E essa espiritualidade cada vez mais nos coloca o diferente à nossa volta, para que a gente possa perceber que a gente não tem que julgar o outro, porque a cor do cabelo dele é diferente, porque ele não veste a mesma roupa que eu, porque ele não tem a mesma religião que eu, porque ele não torce para o mesmo time que eu, porque ele não tem o mesmo partido político que eu. Ele não veio justamente nos mostrar que a gente não tem que sair julgando ninguém por causa disso não, que a gente não tem que sair avaliando quem é melhor ou pior por causa disso. Pelo contrário, ele vai nos mostrando que é todo mundo igual. Então, da mesma forma que a mulher que pegava água e ele deu atenção, a que era prostituta, que era acusada de adultério, de ser uma prostituta, ela também foi acolhida por ele. E é principalmente as que mais precisam que tem que ser acolhidos. E assim vai a nossa volta. Você fala, Anderson, o que eu estou aprendendo com isso? Porque eu não discrimino mulher. Ok, mas você faz algum tipo de julgamento precipitado? Você consegue acolher todo mundo apesar das diferenças que você tem aí nessa sua convivência? Porque a gente sempre tem alguém, às vezes, aquele colega é chato demais, nem vou chegar perto dele. Pronto, você já julgou, ele é chato, você já não vai conversar com ele. Então, é justamente essas lições que o Cristo quer nos trazer, que Ele quer nos mostrar, que Ele quer trazer para a gente essa realidade da transformação. E naquele momento, a mulher era aquele processo maior que ele tinha para nos mostrar isso. E hoje a gente tem na nossa sociedade muito mais diferentes, muito mais diferentes, em todos esses aspectos, muito mais. Então vamos lembrar do Cristo antes da gente sair condenando as pessoas porque elas são diferentes do que eu sou, do que eu visto, do que eu penso, e do que eu acho. Mas o Cristo nos mostrou isso, que essa é a nossa importância, até porque essas diferenças aumentam a cada dia. E se a gente for olhar, o Espiritismo também vai nos trazendo isso com relação à mulher e o Cristo, como o Cristo era muito correto em colocar todo mundo no mesmo patamar. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Carl Schuttel, ele diz o seguinte, que o desprezo histórico ao sexo feminino
não pode encontrar justificativa, né, em nenhuma lide cristã. E ele ainda vai mais fundo, ele coloca o seguinte, que a mulher, quer da manifestação dos fenômenos que sejam anímicos, quer nos fenômenos espíritas, o sexo feminino, ele sobrepuja ao chamado sexo forte, por ser mais passível, mais dócil e mais dotado de sensibilidade. Ele pode ser muito mais passível também de ter uma mediunidade mais aflorada, porque por ter o coração mais aberto, né? Porque o homem muitas vezes é criado para ser durão, né? Então ela tem tudo isso. E outra coisa, ao afirmar que o espírito não tem sexo e pode reencarnar ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, a doutrina espírita elimina qualquer hipótese de superioridade masculina para que possa trazer caminhos da evolução. Então a mágica da reencarnação, né, o dogma da reencarnação, ele nos proporciona tantas informações interessantes e principalmente nos proporciona tantos entendimentos. O nosso perdão, você fala, mas errou e vai ser perdoado? Sim, porque ele vai reencarnar e vai ter a possibilidade de corrigir seus erros. Então isso é uma justiça. Então ele vai reencarnar em vários corpos, em várias situações sociais, para que tudo isso ele possa experimentar todos esses momentos, porque todos são importantes para a evolução. Vai reencarnar em várias raças. Então as várias reencarnações são para que nós possamos viver todas elas. E cada vez mais a gente tem muitos diferentes, porque esse mundo que está passando ali para a transformação, para ser um mundo de regeneração, a gente precisa conviver cada vez mais. Então podemos ter certeza que todos nós passamos por várias situações sociais e físicas aqui nesse mundo encarnado, nas nossas várias reencarnações, todas elas para o nosso aprendizado, e foi o que Jesus sempre quis mostrar para a gente. E a doutrina traz justamente isso, traz essa visão muito ampla. Então, quando a gente vai estudar a mulher no mundo espiritual, a mulher no mundo físico, e trazendo essa discussão para a gente, é tão importante a gente perceber que todos nós precisamos nos acolher e nos abraçar. E o Mestre Jesus contou através de suas parábolas, de suas histórias, todos esses momentos e todas essas passagens. E a gente vai aqui trazendo essas informações para que a gente possa subsidiar o nosso respeito às mulheres e a todas as outras situações em que a vida vai nos trazendo, né? A gente vai encontrando, por exemplo, na história de Maria Madalena, essa compaixão, esse acolhimento, esse não julgamento. A gente vai vendo em todas as outras histórias, né, esse Cristo libertador. E se a gente for lembrar de todas essas passagens do Cristo, a hora que ele está sendo crucificado, a hora que ele foi julgado pelos poderosos da época, e ele é então condenado, ele foi para a cruz, e que ele estava ali sendo crucificado por ser condenado naquela sociedade. Naquele momento todos se afastam porque os soldados ali estavam. Quem foi que não se afastou em momento nenhum da cruz? Quem foi que teve a coragem de tirá-lo da cruz? Maria e as suas companheiras que estavam com ele, com Maria Madalena. Foram as mulheres. Os apóstolos negaram Cristo. Quem teve a coragem? Quem teve a coragem de enfrentar o que fosse, para que aquele que estava ali pregado na cruz fosse dali descido e recebesse um enterro digno, que era da época? Quem foi que teve a coragem de ficar aos pés e não negar em momento nenhum? Quem foi que teve a coragem de abraçar toda aquela causa? Foi uma mulher. Quem foi que deu a força para os apóstolos e que colocou na sua casa, na casa do caminho onde ele vivia, naquela mansão, naquela casa que era uma passagem, né, ali de muitas pessoas, e recebia todas elas para falar do Cristo? Quem foi que ensinou para o apóstolo Paulo o Cristo vivo, mesmo que ele não tivesse conhecido? Por onde o apóstolo Paulo conheceu o Cristo? Por uma mulher, pela mãe Maria. Foi ela que teve a coragem. Foi ela que sustentou tudo aquilo, depois que o mestre se foi.
porque ela trazia a força, a coragem e o amor. Porque todo o tempo ela tinha um amor. Ela só acolhia aquelas pessoas, ela só tinha certeza do amor que ela nutriu pelo filho, do amor que ela sabia que ela tinha recebido aquele presente de Deus, e ela transformou tudo isso nessa maravilha que nós tivemos, que foram os ensinamentos do cristianismo, que fala de amor próximo, de caridade, de esperança, que fala do Deus de compaixão, do Deus de perdão. E a gente só conseguiu aprender isso porque Maria amparou Cristo e não deixou que as suas ideias, os seus ensinamentos morressem. Então, se a gente está aqui hoje, conseguindo estudar tudo isso, é por causa de uma mulher que sempre tem o seu amparo. É como se todas elas já nascessem prontas para abraçar, para nos acolher, para nos receber. E o Chico Xavier conta em uma de suas obras que depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação no Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem. O céu se mostrava nevoento. Cansado de remorso, sofrimento, sentou-se, as lágrimas brotaram, quentes, seus olhos ardiam melancólicos, sofrendo, sentindo toda a dor da sua consciência, e naquele instante, uma nobre mulher, vinda de planos superiores, envoltas em celestes esplendores, lhe afaga e chega perto, afaga-lhe a cabeça. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela pergunta: meu filho, por que choras? Ele responde: por acaso não sabes? Responde transtornado: sou um morto vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas impus o sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflições, eis que a minha vida se reduz a isso agora, nobre Senhora. Afasta-te de mim, deixa-me padecer nesse inferno sem fim. Não me pergunte mais nada, retire-se, pois nada sabes do remorso que está em meu coração. Nunca vai penetrar a minha infinita dor. O assunto que eu lastimo aqui é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor te causa o remorso que esculpas. Tenho apenas falar-te que Deus é amor em toda parte. E acrescentou serena aquela alma perdida: a bondade do céu jamais condena. Venho como banho buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, e terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho, não te sinta desprezado. Judas se interrompeu e bradou rude: mãe, não quero ouvir falar de mãe. Depois que eu me enforquei, nem consegui encontrar mais a minha mãe em outro plano, e não quero mais falar disso. Por favor, não me fale de mãe, não me fale de amor. Sou um ser solitário, sou um ser sofredor. E ainda disse a amada, a dama, docemente: por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de uma outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem se esquecesse a própria dor, ou como se carregasse daquele pesadelo, perguntou: quem és que me fala assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando essa luz, esse anjo celestial? És o anjo? No entanto,
ela olha frente a frente e respondeu simplesmente: não, não sou um anjo, minha filha, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, essa história do Chico nos conta é justamente para nos mostrar que, além de todos os outros exemplos, a mulher tem a fortaleza do perdão, do acolhimento, do estar próximo. Então, a todas as mulheres que trazem esse coração, essa missão muito humana, né, de mostrar e ensinar, muito mais através do amor, nosso muito obrigado. É a todos nós que precisamos sempre, né, desse acolhimento e desse reconhecimento, que a gente nunca perca de vista tudo isso, e nunca perca de vista que somos todos filhos do mesmo Deus, nos respeitando, nos ajudando. Quando todos puderem estender as mãos e o perdão for um gesto muito maior do que a condenação, aí sim a gente estará nesse mundo, que é esse mundo de regeneração. E esse que a gente caminha, e é isso que o Cristo espera da gente. Por isso Ele nos ensinou tanto e enfrentou tanto uma sociedade difícil, mas para nos trazer a mensagem que a gente pode mudar e que a gente deve mudar. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. Não conversei muito hoje, fiquei mais quietinho aqui por causa das meninas.